Revisão da vida toda, informações sobre a ADI 2111, a própria 2110, que teve um julgamento conjunto, e o tema 1102, esse sim, é a revisão da vida toda propriamente dita, que vai lidar diretamente com o seu pagamento. E atenção, vou trazer esse artigo completo e ao final vou trazer os comentários dos aposentados. Então, se você quer aparecer aqui também, vai comentando, vai deixando seus comentários. Eu quero agradecer também aos inscritos e aos membros do canal que dão um voto de confiança para apoiar o nosso trabalho aqui nas redes. Lembrando que eu faço essas lives às vezes em horário de almoço, eu paro o meu trabalho para fazer a live aqui. Tenho um escritório de advocacia, cuido dele, agradeço também a confiança dos nossos clientes. Então, análise da decisão das ADIs 2110 e 2111 e os seus reflexos na revisão da vida toda. Para você que não entendeu muito bem essas manobras que estão sendo realizadas para prejudicar o direito dos aposentados e, principalmente, como revertê-las e como vai ficar de agora em diante. As ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111 foram ajuizadas há mais de 2 décadas, visando questionar a legalidade de normas relacionadas ao cálculo dos benefícios previdenciários. A ADI 2110, pessoal, pasmem, foi proposta em 1º de dezembro de 99. Eu preciso te salientar que se você quiser uma análise completa ou se quiser que a gente cuide do seu processo administrativo ou judicial contra o INSS ou até o direito trabalhista, você entra em contato aqui no WhatsApp oficial 61 DDD de Brasília 61 98522 0420. Este é o número oficial. Mesmo que você queira agendar o atendimento presencial no nosso escritório da Avenida Paulista, o WhatsApp é esse aqui, válido para o Brasil inteiro e temos clientes também em mais de 12 países. Agradeço a confiança, mais de 11 mil clientes na nossa história de 13 anos de advocacia. E continuando, pessoal. Ao longo dos anos, não teve uma decisão definitiva. Só que em dezembro de 2023, os ministros do STF em plenário virtual decidiram, por maioria de 7 votos, que essas ações não interfeririam no tema 1102, que trata da revisão da vida toda. Em dezembro de 2023, 7 ministros, incluindo Nunes Marques e incluindo Zanin, falaram que essas ADIs não iriam interferir no tema 1102. Então, poderiam julgar fator previdenciário, carência de salário maternidade, mas que isso não iria interferir na revisão da vida toda. Surpreendentemente, em março de 2024, apenas 4 meses depois, houve uma reviravolta na posição da Corte. Os ministros revisitaram a questão e decidiram de maneira contrária à posição anteriormente firmada, passando a utilizar as ADIs 2110 e 2111 para fundamentar uma decisão que, na prática, retardou a implementação da revisão da vida toda. Este novo entendimento gerou grande insegurança jurídica, prejudicando aposentados que aguardavam a correção dos seus benefícios. Os segurados da Previdência Social, assim como os operadores de direito, foram tomados de surpresa com esse julgamento de mérito após mais de 24 anos de tramitação. Ou seja, pegaram 2 ADIs que deram entrada lá em 1º de dezembro de 99, estavam adormecidas, estavam esquecidas e reviveram elas para prejudicar os aposentados no tema 1102 da revisão da vida toda. E sabe o que é pior? As ADIs, elas contestaram alguns dispositivos da Lei 9.876 de 99, a reforma do Fernando Henrique Cardoso. Mas quais pontos elas contestaram, né? Por que entraram com essas ADIs? Contestaram a inclusão do inciso 3º do artigo 25 da Lei de Benefícios Previdenciários, que estabeleceu a carência de 10 meses para a concessão do salário maternidade. Isso caiu por terra, não precisa ter mais a carência de 10 meses, precisa apenas uma contribuição e as mamães já podem receber o seu salário maternidade. Isso é muito bom, só que eu preciso alertar. Essa decisão trouxe um impacto muito maior que o da revisão da vida toda. Procuradores federais do INSS já confessaram, já em conversas informais, né, com advogados, amigos nossos, já confirmaram, pessoal.
essa decisão do STF, que foi tomada em minutos, né, sem uma discussão extensa, deram direito às mamães, e isso é muito bom, a gente não está criticando isso. Só que essa decisão tem um impacto financeiro muito maior que o da revisão da vida toda. E aí, agora é que estão percebendo isso. A crítica aqui não é para o fim da carência do salário maternidade, de forma alguma. A crítica é por que então a revisão da vida toda, que tem um impacto financeiro menor que o salário maternidade, por que tem essa demora toda? E no salário maternidade já estão cumprindo as decisões. Essa sim é a nossa grande crítica. Além disso, né, as ADIs queriam combater a nova redação do artigo 29, que ampliaram o período básico de cálculo e criaram o fator previdenciário. A briga do artigo 29 era para derrubar ou pelo menos amenizar os efeitos do fator previdenciário. Jamais foi para que uma decisão, uma regra do artigo 3º fosse de norma cogente para todo mundo. E a regra de transição essa aqui deu o que falar, né? Porque, na verdade, todo o julgamento do STF foi pautado nisso. Em 15 de março do ano 2000, a liminar postulada nas ADIs 2110 e 2111 foi indeferida, mantendo-se a sistemática de cálculo, especialmente no que tange a ampliação do período básico de cálculo e introdução do fator previdenciário. Ou seja, presta atenção, o que foi decidido lá no ano 2000? O tribunal, por unanimidade, não reconheceu da ação direta de inconstitucionalidade formal da Lei 9.868. Prosseguindo no julgamento, o senhor ministro relator proferiu voto indeferindo a medida cautelar e o tribunal, por maioria, indeferiu o pedido relativamente ao artigo 2º da Lei 9.876. Essa é a lei que trouxe a regra de transição e regra definitiva da revisão da vida toda. Então perceba bem, quando os ministros querem falar, não, mas a gente só está confirmando uma decisão lá do ano 2000, em nenhum momento essa decisão do ano 2000 falou sobre revisão da vida toda, falou sobre norma cogente, falou sobre contribuições de julho de 94 em diante. E o Alexandre de Moraes deixou isso bem claro. Já o julgamento de mérito foi retomado em agosto de 2021, mas só teve algumas movimentações. Ele passou realmente a tratar da revisão da vida toda, né, realmente em março de 2024, já que até dezembro de 2023, os ministros haviam decidido que isso não iria interferir na revisão da vida toda. Aí, a decisão em si, vocês já conhecem, principalmente essa questão da natureza cogente. Em relação à revisão da vida toda, para ficar bem claro, as ADIs decidiram, o STF, no julgamento das ADIs, decidiram. A regra de transição da Lei 9.876, que exclui os salários anteriores a julho de 94 do cálculo da aposentadoria, deve ser obrigatoriamente aplicada, não permitindo ao segurado escolher outra forma de cálculo, ainda que mais benéfica. O texto constitucional proíbe a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios. E para segurados que se filiaram até 99, aplica-se a regra que considera a média dos maiores salários de contribuição desde julho de 94, sem possibilidade de optar pela regra definitiva. Fizeram uma salada mista de regras e no julgamento. Se eles quisessem acabar com a revisão da vida toda ou prejudicar, que tivessem feito isso antes. Porque você concorda comigo que a ADI, eles entraram em 99. A revisão da vida toda foi julgada pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, que meu irmão está lá há mais de 30 anos, já dá para se aposentar. O STJ julgou de forma favorável por unanimidade. Todos os ministros que participaram do julgamento votaram a favor dos aposentados, inclusive nos embargos de declaração que o INSS entrou. Aí, esse processo sobe para o STF no meio do ano 2020. Ou seja, meus amigos, vamos falar a verdade aqui? Se ele subiu
no meio do ano 2020 e as ADIs eram de 99, meus amigos, me parece muito claro que, como bem disse o André Mendonça, se fosse para interferir na revisão da vida toda, se fosse para essas ADIs causarem esses efeitos que estão querendo colocar, isso teria que ser trazido antes, pessoal. Tinha que ser trazido antes, lá em 2020. Os ministros deveriam ter falado, olha, a gente vai julgar, só que a gente já tem as ADIs. Mas não. Julgaram a revisão da vida toda, trocou de presidente, trocou de ministro, nova composição do STF. Aí é que quiseram prejudicar a revisão da vida toda. Mas isso não vai ficar assim, sabe por quê? Essa nova orientação do STF contraria precedentes firmados em repercussões gerais importantes. Repercussão geral, tema que vincula o Brasil inteiro, né? Tema 334. Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário. Ou seja, quando você cumprir mais de uma regra, você tem direito a optar pela melhor regra. Tá certo, pessoal? A iluminação tá um pouco forte aqui, né? O pessoal tá comentando aqui na live. Eu vou tentando melhorar aos poucos, estou investindo aqui em um estúdio, no escritório, então vai dar tudo certo, pessoal. Tema 1102, né? Claro, você já sabe. Você pode optar pela regra mais favorável. E depois as ADIs que fez essa lambança, essa mistura toda. Ainda está pendente de análise, né? Para quem pergunta, revisão da vida toda acabou ou não acabou? A resposta é o seguinte: ainda está pendente de análise o embargo de declaração no tema 1102, não nas ADI. No tema 1102, tem o embargo de declaração do INSS que ele busca anular o julgamento proferido pela STJ ou pelo menos limitar o direito ao pagamento dos retroativos dos aposentados. Nas ADIs é que está pendente o segundo desembargo de declaração, que teve o pedido de destaque feito pelo ministro Dias Toffoli. Diante desse cenário, a luta continua para que o STF module os efeitos dessa decisão para proteger segurados que possuam processos em andamento, conforme já determinado em outras situações, como no tema 709 do STF. Assim, garantida a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa fé. Você que entrou com o processo, você estava com boa fé, você não queria se aproveitar de nada, você só queria receber o seu direito. Portanto, ainda que a decisão tenha imposto um obstáculo significativo à revisão da vida toda, a luta dos aposentados continua. É crucial que os embargos pendentes sejam analisados com base na segurança jurídica e na justiça social, promovendo um sistema previdenciário mais equilibrado e sustentável. É isso, pessoal. Então, você aprendeu aqui que revisão da vida toda é um recurso extraordinário que subiu do STJ para o STF no meio de 2020. Beleza. As ADIs surgiram em 99. Se fosse para as ADIs interferir no tema 1102, isso deveria ter sido trazido pelos ministros em 2020, quando eles receberam o processo da revisão da vida toda, e não agora, depois já de tudo acontecido. Cláudio Favaron, aposentadas e aposentados, 2026 está logo ali. Somos 39 milhões de votantes. Se conseguimos arrastar apenas mais um, né, cada um conseguir mais um filho ou neto, seremos 78 milhões de votos. Número significativo para qualquer político honesto. Não vamos votar em partidos políticos ou candidatos que não nos apoiem. Juntos somos mais fortes. Senhor Cláudio Favaron, ótimo comentário. Muita gente está pedindo para eu me candidatar a deputado por São Paulo, pessoal. E eu digo que, antes de mais nada, eu sou um lutador aqui, um guerreiro a favor do direito dos idosos, os aposentados, pensionistas e BPC. Sou advogado, tenho um escritório de advocacia e, claro, se for a missão de Deus e a missão que vocês colocarem na minha mão, vai ser uma honra cumprir esse papel, mas eu não sei não, pessoal, porque eu entendo que talvez eu possa ajudar mais como advogado, mas eu acho que sendo deputado, estando lá dentro, a gente poderia fazer muita diferença. Mas eu nunca pensei nisso, então antes que falem, ele está fazendo isso só para virar deputado, jamais, nunca nem pensei nisso. É porque eu leio muitos comentários pedindo para eu me candidatar a deputado, eu preciso escolher um estado, né? Você sabe que você só pode votar em candidatos do seu estado, e
toda a nossa história com São Paulo, escritório na Avenida Paulista, né, as manifestações, poderia ser por São Paulo, né? Então eu estudo com muito carinho essa proposta, mas sinceramente, pessoal, meu foco está aqui na luta pelo direito dos aposentados. Se você falar que me apoia, aí sim a gente pode levar isso aos líderes dos partidos políticos, mas com certeza eu só vou me alinhar com políticos que queiram a causa dos aposentados. Se não, pessoal, eu prefiro nem me envolver nisso aí. Vou falar a verdade. Eu já cuido da minha mãe, minha avó faleceu, eu cuido da minha filha. Eu já tenho um monte de coisa para fazer. Se for para ajudar, eu vou. Mas se não for para servir ao povo, aí eu não vou. Se for só para fazer média, aí eu não vou. Beleza? E o Cláudio Favaron falando, né? Quero a minha revisão da vida toda já, sem blá blá blá, sem trapaça. Deus há de colocar suas mãos no processo da revisão da vida toda. Ótimo comentário. Comenta aqui também você, revisão da vida toda já. Roberts, Dr. Nakamura, eles não querem pagar a revisão da vida toda? Por que não querem? Deixa o ego deles feliz. Enquanto isso, tem aposentados morrendo de fome. Revisão da vida toda já. José Augusto Ramalho Costa, já ganhamos várias vezes no Supremo Tribunal em Brasília. Edivaldo Santos, revisão da vida toda já. Paguem os nossos direitos. Chega de tortura com os aposentados. Deus no controle. Amém. Ótimo comentário. Vera Helena Alcântara Barbosa, o senhor tem razão quando diz: revisão da vida toda não é esmola, é um direito nosso. É simplesmente o pagamento obrigatório pelo nosso trabalho durante décadas anteriores a 94. Isso mesmo, senhora Vera Helena e todos que nos assistem. Levanta a bandeira, não é direito, não é esmola, aliás, é um direito adquirido, é uma segurança jurídica. Temos decisão do STF, temos regra na lei. Temos tudo a favor do aposentado. Quando a gente vai ver o argumento do INSS, o argumento da AGU, é só sobre dinheiro. Mas se você quer falar em equilíbrio financeiro, mas as contas da Previdência, calma lá. Esse dinheiro anterior a 94 já foi para os cofres da União. Já foi para o bolso do INSS. Então, se a gente teve presidentes bons ou ruins, não estou falando de direita e esquerda aqui, mas se chegou do jeito que chegou, isso não é culpa do aposentado, porque o aposentado fez a parte dele, o aposentado contribuiu. E o direito é que essas contribuições sejam inseridas no cálculo do seu benefício. Ou, se não for para cumprir a revisão da vida toda, iremos peticionar imediatamente, junto com o apoio da população, pela devolução dos valores corrigidos e atualizados. Então, pega tudo que você contribuiu, soma, atualiza para reais em 2025 e paguem os aposentados. Então, beleza, continua daí recebendo o jeito que está recebendo, mas pelo menos recebe tudo que vocês contribuíram. Então a briga aqui realmente não tem para onde correr. O governo tem que pagar os aposentados, meus amigos, de um jeito ou de outro. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui e até a próxima.